Bom, pessoal, agora que nós finalizamos toda a parte de inserções de objetos, nós iremos mexer nas propriedades de aparência deles. Tá? Então vamos lá. Quando a gente clica no objeto, a gente sabe que a gente vai ver as propriedades desse objeto. E aí nós vamos na parte de aparência. Tá? Então, a aparência a gente pode fazer o seguinte: a gente pode alterar o estilo da borda. Então, observa, se eu colocar sem borda, ele fica com esse campo em branco aqui. E aí, só em termos de conhecimento, tá, pessoal? Então, vou colocar um laranja aqui, só para vocês entenderem como que ele fica. Tá? Então, ele fica basicamente assim, tá? Sem borda, tá? E com um fundo colorido, tá? Ou vocês podem colocar uma borda simples, né? Sem ser essa com efeito 3D. Tá? Vocês podem alterar a cor. Eu vou deixar branco, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem colocar outra cor aí, não tem nenhum problema não. Beleza? O tipo de cálculo no Combo Box, ele tem uma função bacana aqui, ó, esse Flat Style aqui, tá em Standard. Se você usa do tipo Flat ou Pop-Up, você vê que ele muda bastante a cara aqui do objeto, tá? Então, Pop-Up e Flat, ele tem opções aqui que muda bastante, tá? Então aqui, se eu altero, por exemplo, a cor, colocar laranja, por exemplo, então observem que exatamente a mesma coisa aqui do text box, ele fica aqui, né? Então, o tipo de cálculo eu vou deixar colorido, tá? Porque aí chama a atenção do usuário, tá? E outra coisa importante, pessoal, eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente finalizar aqui, para vocês entenderem a diferença, tá? Os botões, mesma coisa. Se eu clicar aqui e vir em Flat Style, se eu vir aqui em selecionar o Flat ou o Pop-Up também, né, vocês escolhem aí. Mas eu gosto do Flat por conta de uma propriedade que ele deixa a gente fazer. Então observe o seguinte, ó, que ele selecionei para Flat, ele tem uma borda de fundo, então se eu vir aqui nesse Flat Appearance aqui, ele me dá o tamanho da borda. Então eu posso vir aqui, ó, e tirar a borda do botão. Então ele fica dessa forma aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara para laranja também, tá? E o limpar eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou vir aqui em Flat, vamos tirar a borda. E a cor, nós podemos colocar, por exemplo, cinza, tá? Vou colocar um cinza mais escuro. E a cor, da letra a gente pode colocar branco. Aí beleza. Outra coisa, pessoal, eu vou executar aqui para que vocês consigam visualizar. Também a questão do Combo Box. Observem o seguinte, ó. Quando eu seleciono alguma coisa aqui, por exemplo, divisão, se eu escrever alguma coisa, apertei o Tab. Se eu escrever alguma coisa aqui, ele deixa. Então, vocês imaginem que para nossa aplicação isso aqui aconteceria uma falha, porque eu teria uma condição aqui que pegaria o tipo de cálculo. Então, se o usuário sem querer selecionou, escreveu alguma coisa, nenhuma dessas condições vai ser verdadeira, então a gente vai ter problema, tá? Então existe uma função que você desabilita no Combo Box que o usuário faça esse tipo de ação, tá? E observe outra coisa, geralmente calcular, limpar todo tipo de botão, a gente troca o cursor. Então tá vendo que o meu cursor é esse preto aqui? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode selecionar também, pessoal. Por exemplo, esse aqui é o mesmo objeto, né? Eu tenho botões e botões. Então se eu der um Ctrl, eu vou mostrar todas as propriedades desses botões.
tá? E aí eu vou em cursor, tá vendo que a aparência cursor, tá? Default, eu vou colocar a opção de mão, aqui, ó. Então toda vez que o mouse estiver aqui em cima, ele vai aparecer esse cursor, tá? E o Combo Box, a gente precisa selecionar em Drop Down Style, a gente coloca Drop Down List. Então ele vai fazer o bloqueio do Combo Box para o usuário não conseguir inserir esses. Ok, pessoal, então vamos lá. Então agora, se eu selecionar aqui o tipo de cálculo, eu não consigo mais alterar, tá? Não consigo mais alterar manualmente aqui, né? Beleza, e toda vez que eu passo com o mouse em cima dos botões, ele altera o cursor. Beleza, pessoal? Então assim, a gente pode fazer mais alterações, tá? Por exemplo, uma coisa bacana que eu vou mostrar para vocês é para a gente tirar esse formulário aqui, ó. Observe o seguinte, existe uma função que quando você redimensiona o seu formulário, os objetos acompanham essa movimentação, tá? Então observe o jeito que está aqui, se a gente redimensiona o formulário, ele corta os objetos, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês e vou mostrar também a questão de você remover esse formulário padrão do Windows aqui e você criar um outro. Beleza, pessoal?